9h32, falamos direto do estúdio da CBN, instalado na Trifold Engenharia, no projeto CBN nas Empresas. Aqui ao meu lado, Caio Volpato, engenheiro civil, diretor de obras corporativas da Trifold Engenharia. Olá, tudo bem? Muito bom dia. Oi, Luciana, bom dia, tudo bem? Tudo certo. Caio, explica um pouquinho pra gente sobre a história da empresa, da Trifold Engenharia. Luciana, a Trifold Engenharia é uma construtora e incorporadora aqui da cidade de Maringá, já com bastante experiência nesse mercado. O nome da Trifold em si, a gente já tem há bastante tempo consolidado aqui na cidade com obras corporativas e também agora com empreendimentos, com incorporações. Hoje a Trifold conta com diversos canteiros de obra acontecendo na nossa cidade, com alguns empreendimentos já lançados, alguns prédios verticais, residenciais já lançados em execução e alguns lançamentos também para acontecer, para estar movimentando um pouco da nossa cidade. Me explica qual é a diferença de uma obra corporativa para um empreendimento, uma incorporação. A obra corporativa é uma obra em que a gente faz para alguma empresa, para uma ampliação de uma empresa, uma ampliação de uma operação, uma reforma. Então, obras hospitalares, obras industriais, obras comerciais mesmo, shoppings, lojas para locação, galpões industriais e também trabalhos em indústrias, ampliações de indústrias. Tudo isso faz um pouco do que a gente tem trabalhado com obras corporativas. Então, todas aquelas obras que são obras voltadas para clientes que têm a intenção de ampliar o seu negócio, ou uma igreja que está construindo um novo templo, um shopping que está fazendo uma ampliação, ou então uma indústria que está fazendo uma ampliação, tudo isso entra no nosso escopo de obras corporativas, assim como também os investidores que têm terrenos, que querem construir seus galpões, querem construir suas empresas para locação ou para uso próprio mesmo. Quer dizer, é um portfólio bem diversificado, né? São projetos específicos, que têm assim, um olhar específico, uma característica específica, então? Exatamente, Luciana. As obras corporativas, ela tem diversas particularidades em relação às incorporações, né? Aqui na Trifold a gente trabalha tanto então com a área de incorporações, especialmente residenciais, prédios verticais, residenciais, então são casas onde as pessoas vão morar. Já na obra corporativa, ela é feita sob medida, já com as necessidades do cliente. Então, hoje, o cliente vem com um projeto, tem a intenção de ampliar, ou ele quer fazer um estudo e quer que a gente faça esse estudo para ele poder, como eu preciso ampliar minha empresa, preciso crescer, preciso aumentar tantos leitos aqui, como eu faço isso? Então é o que a gente vai trabalhar. Então ela tem um envolvimento muito forte com custos, e com prazo também, e um escopo muito alinhado com o cliente. Enquanto normalmente em um prédio, você faz um projeto e aí você vai vender para o mercado esse projeto. Muitas vezes, claro, você vai ter assessorias das imobiliárias ou de consultorias para poder chegar no melhor produto, para daí vender e o cliente vai conhecer o produto só no final. A obra corporativa ela acontece no durante. Então, muitas vezes o cliente vai estar junto com você, podendo desenvolver essas necessidades e você entender o que ele precisa para poder ir adequando esse projeto conforme ele está executando. A maioria deles são reformas em que o cliente já está com a operação acontecendo, um hospital que já está operando, mas que precisa ser ampliado. Como fazer isso, né? Então, os desafios de logística, os desafios de planejamento são muito maiores em obras corporativas. E precisa entender dessas especificidades, né? Como você disse, é um centro médico, um hospital, vocês têm que entender da área da saúde também. Exatamente. A gente acaba tendo que aprender um pouquinho de tudo, para que usa determinado tipo de serviço, como vai funcionar, por onde vai passar, quais são as rotas, e isso a gente tem que estar envolvido junto também. Claro que a gente tem apoio de grandes arquitetos aqui da nossa cidade que nos ajudam, mas a gente precisa entender também para conseguir trazer as melhores soluções para os clientes. E que obras corporativas na cidade têm a assinatura da Trifold? Atualmente, algumas obras hospitalares, como por exemplo os hospitais da Unimed aqui na Avenida Carlos Borges, a Unimed Centro, ali a antiga PUC, são obras feitas pela Trifold. Até o Hospital da Criança, a gente também participou no desenvolvimento de várias alas lá dentro, que hoje já está em operação há mais de um ano. Ou obras comerciais, como por exemplo,
o espaço Tuiuti, ali onde fica no McDonald's, na frente da rodoviária, ali na Brasil, nós fizemos lá esse espaço também, recém-inaugurado, onde hoje tem a academia Smart Fit. Temos o cemitério vertical, que está sendo construído lá no Cemitério Parque, para o Grupo Prever. Então a gente fala que hoje a gente atua em diversos setores, desde do hospital, ali do nascimento, até o falecimento ali com o cemitério. A gente está atuando em todas as áreas da vida das pessoas. Bem curioso mesmo. Agora, como que a gente reconhece, então, uma obra da Trifold? Nós temos diversos canteiros espalhados pela cidade. Normalmente a gente tem o nosso tapeia preto, com a nossa logo aqui da Trifold. E temos as placas de obra demonstrando as obras da Trifold que estão acontecendo. Muita gente, então, às vezes está dentro de um hospital, não sabe que tem ali um trabalho de vocês. Né? Exatamente. Bom, e o quadro de engenheiros? Como que é o quadro de engenheiros? Tem que ter muito engenheiro para tocar tanta obra assim? Tem bastante gente, porque hoje exige, cada obra dessa, como eu falei, exige um planejamento e uma dedicação especial para aquele projeto. Então, hoje a gente tem aproximadamente 12 engenheiros trabalhando na empresa, em diversos segmentos, como coordenadores, como engenheiros residentes e engenheiros recém-formados também, que fazem parte do nosso quadro, que hoje tem mais de 120 pessoas. Hoje a gente tem mais de 120 colaboradores diretos. Esse é um diferencial que a Trifold tem, justamente por conseguir ter essa mão de obra num mercado tão escasso de mão de obra. Então hoje a gente tem diversos pedreiros, serventes, colaboradores que já estão com a gente, muitos deles há mais de 20 anos. Estão trabalhando juntos em diversos projetos que nós já passamos. Vocês têm alguma estratégia, então, para enfrentar essa crise de mão de obra, que, como você disse, é uma dor da construção civil, né? Exatamente. Hoje a gente tem trabalhos para manter esses colaboradores, tanto na captação, mas principalmente na retenção, em formas de trocar eles de obras. Não estou conseguindo me adaptar com determinado tipo de obra. A gente troca de canteiro, a gente consegue fazer por ter várias obras, fazer essas mudanças internas. Não são todos que se adaptam ao ritmo de uma obra corporativa. E também diversos programas de bonificação para que eles possam se sentir motivados e continuar junto com a gente. Aí vocês conseguem reter esses trabalhadores, reter essa mão de obra? Sim. Hoje, para atender as obras corporativas do nível que a gente atende, todos os colaboradores são totalmente legalizados, estão totalmente registrados, com todos os tipos de programas de segurança que o mercado exige, e que a gente vê isso como um diferencial para poder manter eles também. Porque eles estão bem amparados, estão bem tudo legalizados e tendo todo o apoio que é necessário, tudo que eles precisam para poder continuar fazendo o seu trabalho de maneira correta. Qual é a análise, Caio, que você faz hoje do cenário atual para a construção civil, para a incorporação especificamente? Atualmente a gente está... Maringá é uma cidade fora da curva, né? Maringá é uma cidade em que tem o mercado em si, embora esteja... A gente vê muitas notícias, às vezes acaba deixando preocupado, muita coisa acontecendo, principalmente externo. Só que, assim, Maringá tem um diferencial de estar crescendo, de tem bastante coisa vindo para cá. Se você for começar a entender um pouco mais da cidade, vai ver os investimentos que o governo está fazendo agora, contorno sul acontecendo, zona de processamento de exportação acontecendo, Instituto Federal do Paraná vindo para Maringá. Então, se você começar a somar, tem bilhões em investimentos vindo para Maringá. A própria Cocamar investindo, como ela está investindo também na cidade. Então, tem muita coisa para acontecer em Maringá e está acontecendo. Então, o mercado em Maringá continua tendo um crescimento, tanto no mercado imobiliário para residencial, quanto para as empresas que continuam crescendo, e elas precisam crescer e se desenvolver para serem competitivas. Isso se reflete, então, nesse setor de obras corporativas? Totalmente, totalmente. Hoje, a cidade está em desenvolvimento, criando novos parques industriais, e isso atrai muitos investidores para cá, e empresas que precisam crescer e a gente junto com elas para poder auxiliar nesse crescimento. E o setor de obras corporativas aqui da empresa, então, ele atende qualquer tipo de empreendimento? Você falou, né, de hospital, cemitério, outros prédios industriais, né? Não existe, assim, um limite para vocês, a obra que aparecer. No setor de obras corporativas a gente tem, normalmente, obras a partir de 1.000 metros quadrados, tanto reformas quanto ampliações a gente tem atendido. 1.000 metros quadrados. Exatamente. Porque elas já dão um parâmetro um pouco do tamanho da obra e especialmente
para projetos desde o desenvolvimento inicial, em que o empreendedor só tem a ideia do que ele quer fazer, quanto para projetos que às vezes já tem um projeto arquitetônico e precisa só da execução. Isso a gente tem atendido nos dois segmentos. Mas a gente atende principalmente obras de preço fechado, que a gente fala. Então, você tem um projeto, a gente faz um escopo, delimita exatamente tudo que precisa ser feito e consegue trazer uma previsibilidade para o empreendedor do valor que ele precisa gastar, e que vai ser gasto e que vai ser fechada a obra. Então, é isso que a gente tem atendido. E o empresário precisa de um planejamento, né? Então, quando ele faz uma obra, ele precisa colocar no planejamento. Com certeza, ele precisa saber quanto ele vai gastar e quando vai terminar, né? Então, esse é o que a gente tem, é um diferencial que a gente tem atendido e que muitos clientes têm buscado a gente para auxiliar eles nesse processo de orçamentação, de desenvolvimento dos projetos e daí, continuando com a execução. E você citou vários empreendimentos, né? O que é mais desafiador? Obras na área da saúde são desafiadoras? Obras na área da saúde são desafiadoras devido a, normalmente, elas já estarem acontecendo, uma parte da operação, e você precisa dar continuidade naquilo. Normalmente os prazos são bem apertados, porque quando a ampliação vem, ela já tem demandas já reprimidas, né? Então, você tem uma pressa grande, mas obras comerciais também. Muitas vezes, quando o empreendedor decide investir, ele deu start para o investimento, ele já está contando com, estou gastando X aqui, mas a partir de tal dia eu preciso receber tanto para poder pagar o investimento. Então, normalmente, os prazos são bem desafiadores. Todas as obras corporativas costumam ter o prazo bem como um fator importante. E quais são os fatores que vocês precisam levar em conta para evitar atrasos, né? Entregar no prazo. Precisa ter um controle da mão de obra forte, precisa ter parcerias com diversos empreiteiros, diversos fornecedores locais e de fora também, conhecer bem o mercado. Então hoje a gente faz todas as compras técnicas internamente. Então o Luiz, engenheiro que está à frente disso, ele tem conhecimento já com diversos fornecedores da cidade de bastante tempo, então ele já sabe com quem ele consegue atender determinado tipo de obra. Compatibilização dos projetos, a gente ajuda a fazer internamente também para que o cliente possa ter o projeto dele já resolvido. Isso é um diferencial da gente ter a engenharia forte aqui dentro, porque muitas vezes quando o projeto vem, ele não está ainda bem delineado, bem fechado. Então tem muita coisa para ser desenvolvida, às vezes a ideia ainda não está bem madura. Então isso é uma coisa que a nossa experiência, a diferença de ter uma engenharia forte faz para o projeto dos clientes que nos buscam. O que tem hoje de mais moderno nos projetos corporativos? Em termos de ambiente, de conforto? Sim, tem bastante tecnologia nova, principalmente pensando em ambientes mais com aproveitamento de luz solar. Isso é uma coisa assim, que sempre foi buscado, mas que hoje o pessoal tem buscado bastante. Muitas tecnologias novas, principalmente a internet das coisas. Então, muita gente hoje já não tem... muita coisa acontecendo simultânea, muita coisa sem fio, então tudo automatizado, e a gente tem que estar junto acompanhando. E hoje a sustentabilidade também é um ponto que o pessoal tem batido bastante, mas que precisa acontecer principalmente na fase de projeto. Então é uma coisa que a gente tem auxiliado para que possa acontecer da maneira correta. E o projeto tem que levar em conta também a legislação, né? A legislação de acessibilidade, enfim, tem uma série de leis, né? Maringá é bem rígida com relação à acessibilidade, e isso tem ficado mais rígido nos últimos anos. Então a gente tem levado em consideração, tem levado em conta. Nos projetos, normalmente, a gente tem uma equipe de arquitetura que ajuda a fazer essa acessibilidade novamente antes da execução. Então isso é uma coisa que realmente a gente tem que ficar em cima. Tanto da acessibilidade quanto vigilância sanitária, dependendo dos projetos. Uma coisa que a gente tem trabalhado forte para poder fazer da maneira correta e o cliente não ter surpresa depois. Né? E Caio, e você também participa do Copegem? Sim, estou lá como vice-presidente hoje do Copegem, participando ali da Sim, onde tem a oportunidade de conhecer bastante gente, entender um pouco dos projetos da cidade. E os projetos que vocês vão estar, que estão envolvidos, né, também, né? Sim, em alguns deles a gente tem essa oportunidade. Tá certo, Caio. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Um ótimo dia para você. Obrigado.
Eu conversei com Caio Volpato, ele é diretor de obras corporativas da Trifold Engenharia. A CBN Maringá está presente hoje na Trifold Engenharia com o projeto CBN nas empresas.